Olá a todo mundo, mais uma vez, boa noite, eu tô aqui já de noite, fechei a janela já, e hoje a gente continua e finaliza um pouquinho o Max Weber, né? Que a gente trabalhou na nossa última sessão, né? No último encontro. Então, só para a gente relembrar rapidamente, o Weber representa aí uma tentativa de resolver a batalha entre o método indutivo do Schmoller e o método dedutivo do Menger, né? Mas não só com relação ao método, né? Como a gente já viu com o Neville Keynes, com relação ao escopo também da economia, né? Então o Max Weber vai além da batalha dos métodos para tratar também do escopo da economia, né? Como disse o livro do John Neville Keynes, né? O escopo e método da economia política. Então, o Max Weber faz a tentativa de delinear um escopo e método para a economia do lado alemão, né? Enquanto John Neville Keynes, que a gente viu em 2 vídeos também há pouco, olhava o lado inglês, né? A partir da batalha dos métodos que acontecia na Inglaterra com os irlandeses, como a gente já discutiu, né? Então, o que a gente vai fazer hoje é dar sequência a esse livrinho aqui do Stephen Kalberg, né? Max Weber, uma introdução. Nós já comentamos que não leremos os textos originais do Weber, porque hoje em dia ele não é mais conhecido como economista e porque, enfim, como a metodologia dele está bastante afastada daquilo que a gente estuda no Varian ou no Mankiw ou em outros manuais, ficaria mais complicado da gente entender. Então vale a pena a gente pegar um livro introdutório para a gente simplesmente analisar os pontos principais que nos interessam, né? Que tem a ver com a delimitação do escopo e método do que virá a ser a economia no século XX. E o Weber, vamos lembrar que até morrer na terceira onda de gripe espanhola em 1920, trabalhou muito nessa tentativa de superar o atrito aí entre Menger e o Schmoller, né? Então, na vez passada, a gente colocou o Weber aí como estando do ponto de vista intelectual no meio desse atrito, mas não só, né? Nós falamos também que do ponto de vista social ele fez parte do Verein für Sozialpolitik, ou seja, estava preocupado no esboço e na implementação de políticas públicas que dessem conta da questão social que havia se agravado na Alemanha também, muito por conta do desenvolvimento astronômico da economia alemã nas últimas 3 décadas do século XIX, a imigração principalmente de trabalhadores do leste europeu, poloneses, que vinham trabalhar nas fábricas alemães, então isso gerava problemas de ordem social e econômica também. Então você tinha questões econômicas, políticas. Vamos lembrar também que pela primeira vez os trabalhadores estavam adquirindo o direito de voto, principalmente na Inglaterra, mas isso aí ia se espalhando pela Europa no final do século XIX também. Portanto, havia novos atores sociais entrando em jogo, em cena, né? Então essas questões culturais, intelectuais, né, do ponto de vista da batalha dos métodos, escopo e tal, mas questões sociais, questões políticas e econômicas estavam envolvidas, né? E aí o Weber trata de entrar nessa discussão delineando uma nova metodologia que visa superar os atritos os atritos Schmoller-Menger, né? E de forma que ele usa princípios, né, de, como a gente comentou, de neutralidade axiológica, né, e nesse ponto ele fica próximo do John Neville Keynes e da escola inglesa e do Menger também, né, de forma que ele, como a gente já apontou da última vez, né, se for olhar isso aqui, que é o conceito de economia do Schmoller, com que o Weber começou a trabalhar, ele vai cortar essa parte central aqui, né, quer dizer, a ideia de você ter uma psicologia do indivíduo, ele até vai trabalhar com a ideia de tipo ideal, né? A história ele vai usar porque ele continua membro da escola histórica. E uma teoria ele vai elaborar, isso a parte do meio é que ele mantém no que tange ao
Schmoller, mas ele tira toda a ideia de que isso aqui vai ser necessarizado para elaborar políticas econômicas que devem ser feitas aqui, lembra sempre, né, em nome de um Estado nacional, em nome de um folk, de um povo, ou em nome de valores morais de um povo, no caso o povo alemão, ou as leis também que estão vigorando na Alemanha. Então, essa ponte aqui, né, desse núcleo central do Schmoller, com relação à política econômica e com relação à ideia de que existiriam valores nacionais, ou leis nacionais, ou a ideia de Estado nacional que necessariamente dariam conta da psicologia do indivíduo, isso vai ser cortado pelo Max Weber, né? Foi o que a gente viu nessa ideia de neutralidade axiológica, e aí o que ele propõe é a ideia de tipo ideal, ou seja, a gente teria a acentuação de determinadas características que a gente acha na história, né? E aí por essas características não estão atreladas a estados nacionais, nem a qualquer ideia de um todo orgânico, né? Como a gente poderia ver aí nos pensadores românticos alemães, né? A ideia de um todo orgânico que formava um povo, etc. Isso aí está fora. Para o Weber é tido como não científico, e nesse ponto ele está próximo ao Menger, né? De fazer uma análise não só individualista, mas também subjetivista, né? Então, o Weber, nesse ponto, está próximo ao Menger, só que ele usa a ideia de tipo ideal, e com a ideia de tipo ideal, que é construído historicamente, ele vai contra o Menger e a sua tentativa de embasar toda e qualquer ação humana, como vai ser desenvolvida no século XX pela vertente austríaca na figura do Mises, von Mises, vai ser jogada para escanteio na ideia de que o tipo ideal ele é a acentuação de algumas características de ações e características de comportamentos humanos específicos na história. Então, nesse ponto, ele vai contra o Menger e mantém a ideia do Schmoller de que a gente tem que começar, de fato, sim, empiricamente, né? Mas a gente tem que não ficar simplesmente no empírico, porque se a gente ficar no empírico, o empírico tem milhões de especificidades e detalhes que a gente não consegue absorver numa teoria, a gente obrigatoriamente abstrai, e a gente abstrai um tipo ideal para conseguir entender o comportamento aí do que vai ser o comportamento econômico e social que vai acontecer na história, não é? Então, ou seja, a ideia de tipos ideais, de neutralidade axiológica, né, de ação compreensiva, subjetiva. A gente tem que compreender o que o agente busca com a ação, qual é o sentido que ele imagina para a ação dele, né? E aí essa ação pode ter identificados historicamente 4 tipos, né, como a gente já viu: ações afetivas, ações racionais movidas por fins, que é normalmente a ação do homem econômico que a gente conhece, ação racional movida por valores e a ação tradicional. Então o Weber está dizendo que a gente tem esses 4 tipos de ações na história, e é mais ou menos isso, né? Quer dizer, compreensão interpretativa, a gente faz a interpretação, tipos de ação, 4 tipos, a gente usa tipos ideais para fazer teoria, e a neutralidade axiológica, 4 pontos que a gente viu na vez passada. O que interessa agora para nós é verificar como Weber aplica essa metodologia na prática, e aí a gente vai usar o livro que é mais fácil de entender do Weber, que é também o mais famoso, considerado um dos livros mais importantes do século XX, lançado bem no comecinho do século XX, 1904, 1905, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse é o livro do Weber que a gente vai analisar. Ele está nesse livro aqui do Kahlberg, entre as páginas 44 e 61, então são aí pouco mais, são 17 páginas, né? Então é rapidinho de ler. Eu vou tentar mais uma vez buscar esse livro na internet, não estou achando para vocês. Talvez eu tenha que tirar foto daqui se eu não achar, e de qualquer maneira eu vou contar um pouco para vocês o que o Kahlberg nos ensina, claro que com coisas que a gente vai falar próprias daqui da nossa conversa, né, para tratar do Weber,
mas entendendo como é que o Weber aplica essa metodologia que a gente está mencionando aqui, esse princípio das vários tipos de ação, que não é só ação econômica, né, aquela lei do homo economicus, portanto, para o Weber não é universal coisa nenhuma, é um evento histórico específico, é um tipo ideal, como ele vai colocar, né? A neutralidade axiológica, os tipos ideais e a compreensão subjetiva interpretativa, né, das ações humanas. Então, para o Weber, o que vai estar em questão nesse livro do comecinho do século XX, e ele está muito preocupado com isso, é uma coisa muito importante para ele, é entender como se formou exatamente o que ele chama de espírito do capitalismo a partir de uma ética protestante. Daí o nome do livro ser A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ou seja, quando o Weber está dizendo espírito do capitalismo, ele está querendo dizer com isso como se formou uma compreensão subjetiva da ação humana econômica, no sentido de que ganhar dinheiro, no sentido de que fazer cálculo de custo-benefício, olhar para a nossa vida como sendo uma balança de cálculos de custo-benefício, veio a ser algo que fosse, ao contrário do que era na Idade Média, algo valorizado, né? Durante a maior parte do cristianismo, né, a ideia do comércio ou era brutalmente ou assim radicalmente colocada como sendo ligada ao pecado, ou, né, na maioria dos casos, né, como sendo algo necessário, mas não central para nossa vida, para dar sentido à nossa vida, né? O que dava sentido à nossa vida é a busca da salvação, a busca de chegar o mais próximo possível de Deus, afastar-se dos pecados terrenos e cumprir bem o seu papel na hierarquia, né, na grande cadeia do ser medieval que ia lá de Deus para os anjos, para os seres humanos, bichos, plantas e minerais, né, que fazia toda uma totalidade. E a nossa função era justamente buscar a salvação e ocupar bem o nosso lugar nessa totalidade aí, inspirada uma visão também por Aristóteles, né, na política de Aristóteles, que influencia o pensamento cristão. A questão para o Weber é como que, então, sendo na grande parte da tradição cristã, a busca pelo dinheiro, sendo algo considerado no máximo, assim, digamos, aceitável, mas não central, não honrado, né, como que isso veio adquirir o papel que veio, certo? Através de uma que a gente chama de ética protestante, e como que isso se transformou no espírito do capitalismo. Quer dizer, essa é a tese dele, né? Como que a gente pode transformar uma compreensão subjetiva da busca do dinheiro como sendo algo secundário para ser algo que pode ser valoroso, certo? E a partir daí, como essa busca do dinheiro, do cálculo, da vida regrada, do trabalho duro, da poupança, passou a ser algo valorizado e passou a fazer parte da vida do que o Weber está vendo acontecer na Alemanha desde que ele nasceu. Né? Só para relembrar, ele nasceu em 1864. Então, quando ele escreve esse livro aí, ele já está com 40 anos de idade, mais ou menos, né? Então ele está vendo, ele viu a Alemanha se desenvolver e esse espírito, né, de desenvolvimento, de cálculo, de aumento de lucros, de trabalho se espalhar pela Alemanha, e interessa ao Weber saber como que se deu essa passagem, né, historicamente. Daí a gente vê, mais uma vez, a dívida dele com o Schmoller nesse caso. Né? Então, onde é que entra a metodologia dele? Né? Como a gente está falando aqui, resta para a gente saber como a gente passou de uma compreensão subjetiva, onde o dinheiro passa a ser valorizado, a busca pelo dinheiro passa a ser valorizado como uma coisa honrada, né? Ou seja, subjetivamente, quem trabalha na indústria, na produção, no comércio, passa a ser alguém valorizado socialmente, não apenas uma pessoa de segunda classe. E como a partir disso a gente chega à busca pelo dinheiro puro e simples, agora, ou seja, a pura maximização de lucro, como a gente vê acontecer especificamente na Europa Ocidental no final do século XIX, que é o que o Weber está tratando e preocupado, e quais são os impactos disso. Né? Então são duas compreensões subjetivas, né, que o Weber está colocando. E ele está colocando aí para nós.
E para entender como se deu essa passagem, o Weber vai construir um tipo ideal, ou seja, vai salientar determinadas características aí do que a gente chama do tipo ideal do puritano ascético, né? Que são o que ele vai fazer? Ele vai acentuar as características da ação de algumas seitas protestantes que vieram a se desenvolver, principalmente no século XVII, na Europa central, mas também na Inglaterra, né, que são os puritanos. E aí algumas seitas, por exemplo, os presbiterianos, os batistas, os quakers, vão desenvolver certas características que vão estar aí ligadas a afinidades com a busca ao lucro, né? Então, esse é o ponto do Weber. Veja aí como é que a metodologia dele está sendo usada. Ou seja, ele vai criar um tipo ideal, que é o tipo ideal do puritano, baseado em tipos reais, que são membros de seitas protestantes, né? Como, por exemplo, os presbiterianos, os batistas, os quakers, etc. Certo? Mas não, por exemplo, os católicos, não, por exemplo, os luteranos. Isso é interessante a se colocar também. E a partir disso, o Weber vai mostrar como que se deu a passagem de uma ética que ele chama protestante para o puro espírito do capitalismo e as implicações disso, né? Então, o argumento, tal como colocado no Stephen Kahlberg, é dividido em 4 partes, né? É o contexto, o argumento do livro, uma descrição do modo de vida puritano e como funcionam essas seitas protestantes, principalmente nos Estados Unidos, que é quando o Weber, no finalzinho do livro, né, quando ele está acabando o livro, em 1904, 1905, ele faz uma viagem para os Estados Unidos e toma aí a figura do Benjamin Franklin como sendo uma figura aí típica do que a gente encarna pelo espírito do capitalismo, né? Então, o contexto, né? Por que o Weber acha interessante colocar essa interpretação, né, de que o capitalismo surge a partir de uma determinada ética, e essa ética protestante, né? Ele se contrapõe, nesse momento, a diversos tipos de explicação para o surgimento do capitalismo que apelam, sejam para o desenvolvimento tecnológico, que veio através da divisão do trabalho, no sentido de Adam Smith, né? E que tem a ver aí também, como o próprio Menger coloca, vocês devem estar lembrados, com o desenvolvimento do conhecimento. Tem explicações desse momento que são mais do tipo marxista, quer dizer, o desenvolvimento do capitalismo se dá pelo aumento, historicamente, pela formação de classes sociais e pela exploração de uma classe por outra, né, o processo dos enclosures que o Marx analisa na assim chamada acumulação primitiva, no final do Capital, volume 1. Explicações que buscam o capitalismo, né, como sendo mais uma etapa evolutiva, no sentido do positivismo do Auguste Comte, o francês positivista, né? Explicações que buscam olhar o capitalismo através do acúmulo de metais, como os velhos mercantilistas faziam em políticas de acúmulo que levaram principalmente a Inglaterra e a França a se desenvolverem durante os séculos 17 e 18. Então, você tem uma série de explicações que o Weber vai colocar entre parênteses. Ele não vai dizer que não são importantes as questões, né? Mas vai colocar que existe um fator que não foi levado em conta, que é justamente a ideia de que você precisa que as pessoas subjetivamente compreendam a ação como a busca do lucro, o cálculo de custo-benefício, a ação econômica como sendo honrada e positiva, né? Esse é o ponto dele, né? Ou seja, é a formação do que a gente chama de um ethos econômico especial, voltado não mais para a busca da salvação no além, mas para a busca do mundo, né? Um ethos que a gente vai chamar das classes médias modernas, ou que a economista americana recente, né, liberal, que vocês talvez já conheçam, chamada Deirdre McCloskey, ela recentemente lançou uma trilogia enorme, né, chamada Das Virtudes Burguesas, e aí ela coloca justamente essa questão ética é central, né? Ela retoma, portanto, um tema aí que é muito caro ao Max Weber, essa importância aí do Weber, e ele tem que explicar historicamente isso como sendo membro da escola histórica. Vai o argumento do livro. O argumento do livro é que, a partir da Reforma Protestante, que começa com Lutero e se desenvolve em outras seitas com João Calvino, vai chegar, principalmente no século XVII, ao Richard Baxter,
com a confissão de Westminster, que cria aí a ideia dessas seitas puritanas ascéticas, né? Como a gente já falou aqui, os presbiterianos, batistas, quakers e outros, né? Então, a ideia é que, a partir desse evento, né, a formação da Reforma Protestante e o espalhamento dela na Europa e o surgimento de seitas protestantes ascéticas, como as que a gente mencionou aqui, vão gerar uma ética nova, uma ética voltada para o mundo, né? E a compreensão que você vai ter do mundo vai estar diferente, porque a gente vai ter uma compreensão diferente da Bíblia. O ponto do Weber é o seguinte, é que isso está muito presente também para quem lembra um pouco de PEC 1, a leitura do John Locke, do segundo tratado sobre o governo, no capítulo 5, quando ele fala do trabalho, né, como fonte do valor. O Locke vai observar justamente que Deus cria o mundo para aqueles que são capazes de fazê-lo frutificar, criar abundância no mundo, né? Ou seja, você faz uma visão voltada para o mundo. O Locke era, evidentemente, muito próximo a essas correntes protestantes, né? Ele era um homem muito religioso também e apresenta essa ideia aí que também está presente em Weber. Então é a ideia de que, embora pela teoria da predestinação nós nunca possamos ter certeza de que a gente vai ser salvo, a gente sabe que um sinal de que a gente é escolhido para ser salvo, embora a gente não tenha certeza, é o fato de trabalhar duro, o fato de ser capaz de renunciar aos prazeres, o fato de sermos parcimoniosos e capazes de poupar, o fato de abdicarmos de prazeres terrenos. Todos esses motivos são motivos aí para o nosso Max Weber mostrar como a gente passa de uma ética da salvação para uma ética do trabalho duro, da poupança, da parcimônia, da repressão das pulsões, né? E isso tudo como sendo não a certeza da salvação, mas um sinal divino de que na Terra nós estamos bem encaminhados, porque estamos produzindo a abundância aqui, né? Portanto, a gente está justificando aí o indivíduo a partir desse momento, dessas reformas, principalmente dessa confissão de Westminster, de 1647, pelo Richard Baxter, vai nos colocar nessa senda de admitir que há uma compreensão da realidade de que a busca do dinheiro passa a ser honrada, como foi honrada a busca pela salvação e a vida monástica medieval, né? Quer dizer, a vida monástica vai perdendo essa característica num processo que o Weber vai chamando de secularização e também de desencantamento do mundo, ou seja, a nossa ação vai deixando de adquirir um aspecto transcendente para se fixar justamente apenas naquilo que funciona, naquilo que é eficaz, que tem impacto terrenamente, para que a gente possa ter uma vida abundante material, né? Então, o Weber vai colocar para a gente aí esse modo de vida puritano, né, o ponto 3 aí do nosso Stephen Kalberg, mostrar como que o modo de vida puritano envolve essas características que vão levar a gente a desenvolver. E aí o Max Weber mostra como nas empresas que iam surgindo a partir do século XVII, século XVIII, século XIX na Europa, aqueles que adquiriam proeminência no campo empresarial eram principalmente protestantes e não católicos, e não membros de outras seitas onde o ascetismo valia. Ou seja, ele descobriu uma afinidade aí entre esse comportamento ascético, onde você se segurar, poupar, trabalhar duro, e o desenvolvimento essa é a tese central dele no livro, né? E aí você faz com que essas seitas protestantes sejam, ao mesmo tempo, aquilo que eles chamam de portadores de uma ética, de um modo de um hábito comportamental, onde, pelo fato de você ser admitido dentro da seita, fica garantido que o seu caráter é virtuoso. Ou seja, ser admitido significa dizer que você tem um modo de vida virtuoso. Ao mesmo tempo, né, esse é o segundo ponto dele, né, como cada seita é autônoma, não depende de um papa ou de uma autoridade central como essa, é muito mais fácil você fazer a vigilância de cada um dos membros da seita, né? Como não tem a confissão, que é um mecanismo católico, né, da gente ter os pecados perdoados, você obrigatoriamente, se cometer um erro, é o erro, está dado, não tem como pedir perdão.
Então, a vida ela passa a ser mais disciplinarizada, como aí vai colocar o Michel Foucault, também no livro famoso de 76, Vigiar e Punir, né? 75, 76, se não me engano, 1900, já é século XX. Né? Então, a gente vai ter uma vida meticulosamente regrada, né, com relação a esse tipo de coisa, porque as seitas são autônomas, né? E elas vão ser autônomas e vão ser rigorosas, no sentido de expulsar aqueles que não têm caráter fraco, ou seja, aqueles que cedem aos prazeres mundanos em vez de poupar, aqueles que cedem aos prazeres da bebida, ou do sexo, ou da glutonice, quando poderiam estar trabalhando duro. Então, caráter fraco é visto como ruim, né? E a gente vai ter aí uma dinâmica sociopsicológica que incentiva aí, entre os próprios membros, a atividade ascética e a vigilância de cada um dos membros sobre os outros, para mostrar que eles estejam seguindo aí a linha que a sua seita está sugerindo, né? O seu tipo de cristianismo aí está sugerindo, né? Então, essa a grande hipótese do Weber. Ele usa a ideia de tipo ideal para mostrar como isso acontece, né? E aí, essa passagem, né, que o Weber está colocando, ela como a gente colocou aqui no nosso início dessa conversa e também da última vez, ela é analisada de um ponto de vista neutro em termos dos valores. O Weber não diz que essa passagem é boa ou ruim necessariamente, né? A análise dele é apenas dizer, olha, subjetivamente, um determinado tipo de pessoa adquiriu um determinado comportamento que valoriza o uso de acumulação e trabalho duro e poupança e refriamento aí dos prazeres, e isso nos levou ao que a gente conhece hoje como capitalismo, né? A questão para o Weber aí, quer dizer, essa passagem aí, ela, do ponto de vista, é uma pura análise, digamos, histórica, que não diz que se a gente teve uma evolução, portanto, ele não está dizendo que agora é melhor que no passado, né? Lembra sempre que a gente falou da vez passada que essa questão da evolução está sendo colocada em xeque, né? Aí no finalzinho do século XIX, né? E o Nietzsche quando propor a transvaloração de todos os valores, vai ser um que vai colocar em xeque toda essa questão, e aí o Weber vai atrás disso, né? Também, então, essa passagem é axiologicamente neutra, o que não quer dizer que ele concorde, ou que ele ache bom essa passagem. O que ele observa aí, e a gente já pode ir fechando aqui o nosso brevíssimo comentário sobre esse livro muito importante, é que o processo de secularização transforma aí um tipo de ação ideal, que era um tipo de ação racional movida por valores, ou seja, o capitalista que começa no século XVII ou XVIII, ele é movido pelos valores de honra, os valores do trabalho duro, o valor do ascetismo, né, da constrição, todos esses valores, né, que estão caracterizados aí naquilo que o Weber vai chamar de ação racional movida por valores, vão sumir quando a gente faz esse processo de secularização, né? Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: se o trabalhador ou se o capitalista do século XVII, XVIII, XIX, início do século XIX, tinha essa ética dentro de si, o garoto, filho, neto, bisneto desse capitalista e que herda de alguma maneira ou que tem contato com esse mundo, já não precisa mais dessa ética, né? Ele precisa apenas, se ele herdou uma fábrica ou o negócio do seu avô ou bisavô ou pai, ele precisa apenas garantir que ele maximize o lucro sob as restrições que ele tem. Ele não precisa mais, ele necessariamente, adquirir uma ética, né? Ou seja, a ação dele passa a ser puramente racional, movida por fins, cujos fins são a maximização, né? Ou seja, a gente sai de uma ação, um tipo de ação racional movida por valores para uma ação racional movida por fins. E esse tipo de passagem que o Weber faz a análise no livro, ou seja, a passagem da ética protestante, que é uma ação racional movida por valores como honra, busca pela salvação através do trabalho terreno e não mais através da busca, né, de você segurar os pecados, né, como isso se transforma na ética do homem de negócios do final do século XIX, né, que agora, no século XIX, não precisa mais ter esses valores protestantes iniciais. Ele precisa apenas garantir e fazer um cálculo de custo-benefício, sem ter necessariamente esses valores. E essa passagem, embora seja analisada do ponto de vista neutro, eticamente falando,
não é uma passagem que o Weber, enquanto pesquisador, enquanto indivíduo, enquanto, né, cidadão, vai ficar muito calmo, né? Ele vai se preocupar muito, né, porque ele observa que essa nova sociedade que surge a partir do final do século XIX e que já não precisa dessa ética protestante, né? Ou seja, sobra apenas o espírito do capitalismo, a ética protestante vai ficando para trás à medida que a gente vai se secularizando, que o mundo vai ficando mais desdivinizado, vai perdendo né, o transcendente, né? Então ele vai dizer, esse mundo novo é um mundo cercado aí de especialistas sem espírito, é uma jaula de aço, como ele está falando, né? E a ação humana passa a ser mecanizada, passa a ser petrificada, uma ação mecânica puramente, né? Então o Weber fala o seguinte, né? Assim como o John Neville Keynes falava, né? A gente tem que ser neutro na nossa análise, e Weber fala, sou neutro na análise. Agora, enquanto cidadão, eu posso dizer os perigos que isso está envolvido, né? E o Weber acha efetivamente que uma racionalização pura e simples, uma ação movida por maximização pura e simples, é perigosa porque você perde a ética e a noção de honra que ainda tinha os primeiros puritanos durante o século XVII, XVIII e início do XIX. Né? Isso vai lentamente morrendo, e é isso que o Weber vê morrer. Dois textos importantes dele, né? Quer dizer, esse processo de racionalização que vai se espalhando por toda a Europa, né? E que o Weber não analisa como sendo necessariamente algo evolutivo ou que obedeça a uma evolução necessária, mas que é um evento algo que você pode estudar. Ele vai olhar esse processo todo como sendo algo, nas palavras dele, perigoso, porque vai entrar em áreas de vida como a política e como a ciência. E são dois textos importantes dele, que vocês talvez, muito provavelmente, já tenham ouvido falar, que são a ciência como vocação e a política como vocação. Né? Quer dizer, o que é da ciência, quando a gente faz atividade científica com cálculo de custo-benefício, né? Quando o raciocínio econômico faz na ciência, e na política, né? Quando a política vira aquilo que a gente hoje chama de tomar lá da cá. Né? Eu ganho um pouco, eu te dou um pouco. Né? Quer dizer, o que acontece então quando os valores saem do campo não só da economia, mas vão entrando em outros campos também, e aí isso gera uma problemática que o Weber vai lidar aí durante toda a sua vida até 1920, tentando aí entrar aí e resolver, ou ajudar a resolver esse tipo de problema. Né? Então a gente vai parar por aqui com o Weber e a gente vai falar no próximo vídeo sobre o Alfred Marshall, né, que foi o grande autor aí que fez e sinalizou para a gente o livro que vai ser aí um grande manual de economia do final do século XIX até o meio do século XX, né, que são os princípios de economia do Marshall. E também vamos falar um pouco como essa batalha, essas brigas todas entraram nos Estados Unidos e no Brasil, em outros vídeos. Tá bom? Então, até mais aí.